Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, onde a partir de hoje nós temos um encontro marcado toda semana no NPA 360. Informação, conteúdos relevantes, dicas e o melhor, convidados super especiais. E a gente quer falar para você o seguinte, é um projeto que está se iniciando e para dar certo a gente precisa da sua ajuda. Por isso eu já te convido a curtir as nossas redes sociais, seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações e receber todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E por falar em convidado especial, o nosso primeiro convidado do nosso programa de estreia é um convidado super especial, ao qual eu tenho um carinho imenso. Sou fã desse cidadão, Joel Marques. Joel, muito obrigado. Que alegria receber você aqui no nosso primeiro episódio do programa NPA 360. Muito obrigado por você estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcinho. Obrigado a você que está acompanhando o nosso primeiro episódio, nossa primeira edição do NPA 360. Eu fico muito honrado, lisonjeado, feliz a beça pelo convite e principalmente fiquei impactado quando soube que eu sou o primeiro convidado, o convidado de estreia deste projeto, o NPA 360. Estou aqui de coração aberto, com um coração bastante leve, para que a gente possa somar nesse projeto aqui de vocês, o NPA 360. Hoje, eu que agradeço. É uma alegria muito grande. Eu acompanho você há muitos anos. A gente se conheceu através das missões da igreja, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema, eu não vou dizer um tema polêmico, vamos mudar o nome. É um tema necessário, que é o cristão na política. Mas antes da gente aprofundar no tema, eu queria saber, e você dizer né, para os nossos telespectadores, quem é o Joel Marques? Quem que é esse cara que todo mundo admira? Quem que é o Joel? Vamos lá. Sou Joel Marques, tenho 49 anos de idade, nasci em Pérola, sou de uma família de 3 irmãos, eu, Juvenal e a Janete. Em 1998, comecei a namorar a Josi. Aliás, o ano de 1998 para mim foi o divisor de águas. Eu sempre tive uma caminhada dentro da igreja, mas também sempre gostei do mundo. Conheci o amor de Deus em 1992 e em 1995 fui para o seminário, mas em 1998 é que eu tive um encontro com o amor de Deus e foi também onde eu permiti que o amor de Deus me alcançasse e pudesse mudar a minha vida. E foi um ano que, como eu digo, divisor de águas, porque muitas coisas boas e também ruins aconteceram no ano de 98. Como disse, eu permiti que o amor de Deus me alcançasse, comecei a namorar a Josi, que é a minha esposa, e perdi meu pai em 1998. Casei com a Josi no ano 2000, fruto do nosso amor nós temos 2 filhos, a Jordana, que fez 21 anos, e o Juninho, que agora recentemente fez 18 anos. Eu trabalho na Igreja Matriz de Pérola, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, cuido da parte administrativa e financeira, desde dia 2 de janeiro do ano 2004. Vai fazer 20 anos ano que vem. Trabalho na rádio de forma efetiva na Rádio Boa Nova desde o dia 2 de janeiro de 2006. Claro, eu tenho que falar isso. Estou como vereador. Fui eleito em 2020 na minha primeira disputa. Fui eleito vereador para este pleito 2021-2024. E, consecutivamente, fui eleito dia 1º de janeiro de 2021 presidente da Câmara e fui reeleito presidente da Câmara dia 15 de dezembro de 2022. Entenderam agora, gente? Por que eu sou fã desse cidadão? O cara tem uma história fantástica, né? Pregador, locutor, vereador, tudo né? O interior, do interior. Mas que história bacana, Joel. Isso eu acho interessante que você falou, essa questão do verdadeiro encontro que você teve com Deus, né? Hoje eu estar falando aqui com o padre Joel, foi para o seminário,
né? Teve essa experiência, depois retornou, não deu certo, mas eu creio que também a questão da família é uma grande missão, né? Assim como um padre, um sacerdote, mas ser um pai de família é, com certeza, uma grande missão. E como é que é o Joel? Esse Joel pai, esse Joel família, quais os valores que o Joel carrega ao longo de todo esse período, dessa linda história que você contou aqui pra gente, nesse comecinho já. Tá. Olha só para você ver, a sua contextualização ela é fantástica. Em 1995, como disse, fui para o seminário em Contagem, a Grande Belo Horizonte, e eu fui convicto de que eu seria padre. Porém, na vida da gente, a gente tem algumas decepções e confesso a ti que logo que cheguei no seminário tive algumas decepções que foram assim, talvez mudando o meu jeito de ver a vocação sacerdotal. Mas eu tenho comigo que Deus permite todas as coisas. E até mesmo quando a gente tem decepção ou tem derrota, Ele nos ensina. Na verdade, a gente aprende muito mais e Deus permite que a gente aprenda muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha. E eu te confesso que quando eu saí em junho de 1996 do seminário, eu saí revoltado com a igreja. E se não fosse os meus amigos de Pérola, na época eu participava da Pastoral da Juventude, e se não fosse a minha família, eu teria, sei lá, caído no mundo, teria me dissipado. Mas Deus permite todas as coisas. Eu digo que de 96 a 98 eu caminhei na igreja pela força da família e dos amigos. Quando você fala a questão de família e diante da pergunta que você fez, eu preciso, e eu vim aqui, como disse, para ti com o coração aberto e para te apresentar a minha verdade. Eu tenho uma mãe, a dona Jovina, que agora fez 90 anos de idade, dia 13 de julho. Parabéns, dona Jovina. Isso, com lucidez, com vitalidade. Obviamente, o físico não é o mesmo de uma mocinha ou de uma mulher de meia idade, mas a lucidez e a sua parte neural é fantástica. E a minha mãe, ela nos ensinou, a mim, ao meu irmão e à minha irmã, a ser igreja. Hoje, a minha catequese eu devo à minha mãe. Um pouco do que eu sei de Bíblia eu devo à minha mãe. Então, nós tivemos um exemplo. E o meu pai foi o melhor pai do mundo. O melhor pai que eu poderia ter. Porém, como pessoa, não tenha sido um ótimo exemplo, né? Ele tinha o vício da bebida, né, do álcool, do cigarro, traía minha mãe. E eu via o meu pai e sempre amei o meu pai porque ele como pai e eu como filho, ele sempre conseguiu me dar amor e me transmitir a mim carinho, né? E então eu via o meu pai e eu falava assim, eu quero tratar os meus filhos como meu pai. Me trata, mas eu não quero ser um marido como meu pai é. Como seu pai foi. Justamente. E meu pai faleceu, como disse, em 1998. E então eu sempre trouxe, mas meu pai trouxe grandes valores da honradez, da ética, do assumir o compromisso e ser fiel àquele compromisso que você assumiu. E um pouco do que eu sou hoje de pai, fui pai em 2002, obviamente, acredito eu que todo homem sonha em ser pai. Sim, com certeza. E eu lembro quando a minha esposa estava grávida da Jordana, nossa primeira filha, eu conversava com a Jordana na barriga da Josi. Ela grávida do Juninho, até uma outra situação aqui que eu tenho que falar bastante rápido, né? Você tá... sinta-se em casa, aqui é sua casa, pode ficar à vontade, fique à vontade. Então tá bem, vou falar. O Juninho, ele foi por um erro médico de ultrassom, até o 8º mês o Juninho foi tido como menina, porque o médico por 3 vezes falou no ultrassom que seria menina, e a gente conversava com aquele neném, e então no dia do meu aniversário, 24 de maio, no único ultrassom que nós não pagamos, feito pelo SUS, o médico revelou que seria um menino, e ficamos até com medo, né? Mas rezamos, oramos e veio o Juninho. Então, desde a concepção, eu sempre tratei os meus filhos como filho. Obviamente, não sou o melhor pai possível diante da nossa missão, diante dos nossos compromissos e diante da nossa
insistente ausência, eu procuro fazer o tempo que eu tenho com meus filhos um tempo de qualidade. O melhor tempo que tem. O melhor tempo possível. A gente acaba errando, tentando acertar, dando até mais do que precisam, mas eu procuro ter um relacionamento de amizade e proximidade para com os meus filhos, sem deixar também a característica de pai. Somos amigos, mas tem a hierarquia. Pai e isso filho. é algo que a gente vê se perdendo, né? Essa questão do empoderamento. Estão se confundindo, é a minha opinião, eu acho. Estão tirando essa figura do pai, né? Porque eu lembro assim, da minha infância. Às vezes a gente estava fazendo arte, alguma coisa assim, a mãe falava assim, seu pai está chegando. Meu Deus, seu pai está chegando, a figura pai. Né? E eu vejo quando a gente coloca isso, não é no sentido de diminuir a mulher, a mãe, porque eu acho que a mãe é fantástica. Ninguém vai tirar aquilo que uma mãe é, porque ela gera vida. Ninguém vai fazer isso, né? E a mesma coisa eu vejo do pai. Isso que você falou eu acho muito interessante. Ser amigo, ser companheiro, mas sem perder essa figura do pai. Como é que é ser pai hoje, Joel? Como é que você vê a situação de hoje? Hoje mudou-se muito, inverteu-se muito os valores, né? E diante deste paradigma e desse modelo que foi sendo quebrado em relação à família, as mulheres adquirindo seus direitos e avançando mais no mercado de trabalho, muda-se muito a característica primária da família. Infelizmente, a gente tem, eu debato muito isso, hoje, infelizmente, os nossos filhos, as nossas crianças, elas não estão sendo educadas pelos pais. Aliás, os pais perderam um pouco esse conceito de que quem educa tem que ser o pai e tem que ser a mãe. A escola apenas ensina. E mudou-se muito esse paradigma, pensando de que a escola, que os professores é que tem a missão de educar. E essa educação primeira, essa educação primária, tanto para a igreja, tanto para a vida, tanto para a sociedade, para os bens morais e cívicos, tem que começar dentro de casa, com a educação e com o exemplo. Antigamente, como você disse bem isso daí, embora a condição financeira era muito menor, mas quando se saía, o filho já ficava feliz porque saía, ia numa festa, ia numa lanchonete, numa sorveteria, o pai falava, nós vamos sentar aqui. Hoje mudou-se esse modelo. Por quê? Porque a família sai para um lugar, o pai já fala, onde você quer ir, filho? O filho que escolhe a lanchonete. Filho, onde a gente vai sentar? Então, está se mudando os valores, né? Muitas vezes é o filho quem determina e que dá um norte para uma ação e para um lazer da família. O pai precisa aprender a ser pai. E o filho, ele precisa aprender a ser filho, mas isso quem ensina é o pai. E isso que é uma questão que a gente vai entrar agora no nosso tema, que é o cristão na política. Porque a gente ouve muito falar assim, olha, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa de igreja, você não deve se envolver na política. Né? E a gente acha que a gente não depende dela. E justamente esses valores a gente vai perdendo justamente pela questão política. Porque a política que é na questão da educação, né, no dia a dia, nas redes sociais. Então a gente tem formadores de opinião. E aí que eu quero entrar com você. O Joel entrou na política ou a política que entrou na vida do Joel? Como é que foi isso? E aí esse papel do cristão também na política. Essa é um tema fantástico, esse que está sendo abordado, a proposta desse primeiro NPA 360, porque veja bem, antes de lhe responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é política. Né? Platão dizia lá, 500 anos antes de Cristo, o seguinte, você não tem problema que você não goste de política. Não tem problema que você não se importe com a política, mas você tem que entender que você será governado por pessoas que gostam de política. E nós precisamos entender, e isso daqui também vem lá de Aristóteles, lá dos filósofos gregos, né? Política. Política ela é formada por duas palavras gregas, que é polis e tika.
Polis significa o quê? Relacionado ao povo. Polis é cidade, né? Polis é a cidade. Então, relacionado ao público, né? E ticar significa, se refere ao bem comum. Então, política é o quê? É o bem comum de uma sociedade. Infelizmente, ainda Aristóteles dizia que a política, o papel da política é fazer o homem e a mulher mais feliz. E aqui vem o questionamento hoje, será que a política está fazendo o homem mais feliz? Mas a política colocada por Platão, colocada por Aristóteles lá na antiga Grécia, era isso. Quando começou a formar as cidades-estados na antiga Grécia e as pessoas começaram a se aglomerar em comunidade. Então, é o bem viver numa sociedade. O bem comum, quando todos os direitos eles são preservados e levados a sério, o homem ele é mais feliz. Mudou-se a interpretação, porque a definição de política ela continua sendo política, certo? A arte do bem comum para toda uma sociedade. E mas, que a gente vê hoje em dia, infelizmente que não está assim. É muita questão ideológica, né? Ideológica. Mudou-se a interpretação, infelizmente. Por quê? Porque a política hoje, e nós precisamos entender que todas as nossas ações são políticas. O preço do feijão, o preço do arroz, o preço do combustível, ele é determinado pela política. Então, por isso que você não tem problema que não gosta de política, mas você tem que entender que o preço do feijão, da água que você bebe, que sai da sua torneira, ele é resultado de políticas públicas feitas por quem gosta de política. Quem gosta de política. De certa forma, bem ou mal. Então, nós precisamos entender isso daqui. Então, como você falou, a questão de ideologia, e principalmente de um tempo recente para cá, de 2018 para cá, que se polarizou demais entre direita, entre esquerda, entre agremiações, entre ideologias políticas. Infelizmente, hoje, a interpretação de política são de partidos, ou de grupos, ou de ideologias, mas a política é muito mais do que isso. Vai se perdendo um pouco o senso crítico e voltando para aquela questão do fanatismo. Do fanatismo. Né? Se perde isso. Justamente, como é que eu posso dizer aqui? Me faltou aqui a palavra, mas é bem isso, a defesa de uma agremiação, né? O ativismo político, essa é a palavra, o ativismo. E, então, as pessoas mudou-se o conceito da política, que é a questão do bem comum, para o bem próprio, cada um pensa no seu umbigo. Mas nós precisamos nadar contra a corrente e fazer, principalmente nós cristãos, nós que temos um conceito claro de política. Nós precisamos, com o nosso jeito, com o nosso exemplo, pelo menos mudar que seja um pouquinho essa interpretação de política. E agora, então, nós vamos para a resposta. Eu entrei partidariamente porque para você também disputar um cargo político, você tem que estar numa agremiação, em um partido político. Então, você tem que procurar um partido que se aproxime mais da sua ideologia, dos seus pensamentos e dos seus princípios. Então, eu estou filiado a um partido político desde 2016, quando lá atrás eu pensei em disputar. Porém, eu aprendi a gostar de política com meu pai. Meu pai, eu era moleque, com 6, 7, 8 anos. Meu pai sempre acompanhou política, campanhas partidárias municipais, na época de bate-papo, onde quando tinha a zona rural era repleta de pequenas propriedades e de muitos moradores, e quando tinha, então, campanha política, ele ia em todo bate-papo, e eu acompanhava meu pai, fazia coleção de santinho, né? E eu aprendi a gostar de política ali. Por eu estar na rádio desde 2004, embora em 2002 eu fui
prefeito era Vilde Biaca em Pérola, eu fui assessor de imprensa da Vilde Biaca durante 1 ano e meio, né, exercendo um cargo político e não partidário, né, não eletivo, mas um cargo político de assessoria de imprensa da prefeita. Saí e fui para a igreja e consecutivamente fui para a rádio, e na rádio, como também eu sempre gostei de política, eu estava sempre próximo da política. Onde tinha inauguração eu estava, onde tinha um evento político eu estava, e desde então sempre fui convidado a me filiar em partidos e a ser candidato. Eu não queria, por quê? Porque eu sei que na política você não está blindado e você vai ter alguns embates. Você sai de pedra a virar vidraça. Isso, justamente. Mas rapidinho agora, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, rapidinho, daqui a pouco nós estamos de volta, estamos nesse bate-papo gostoso com esse cara que é fera, é uma aula, né? Não é nem um programa, gente, é uma aula com esse cidadão fera, no qual eu sou muito fã, Joel Marques. Então a gente vai para um comercial rapidinho, fazer aquela moral com o patrão, e daqui a pouco nós estamos de volta. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas, porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo no nosso programa de estreia o Joel Marques, como eu já falei, né? Ó, vereador, pregador, locutor do interior, tudo né, Joel? Joel, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho dessa sua história, de como você iniciou essa questão da sua entrada no meio político, né? Então já foi desde 2002? 2002, de forma efetiva. De forma efetiva. E como a gente trouxe esse tema, essa questão do cristão, e a gente estava falando sobre isso, o que eu analiso nessa situação? Por exemplo, se a gente vai falando assim, o cara que de boa índole, o cristão, esse cara não deve se envolver na política. A gente vai deixar a política para os caras ruins. Aquele que gosta só da política. Então, como é que você vê hoje? Você falou algo interessante, a gente estava conversando aqui em off. De 2018 para cá, as pessoas parecem que se interessou mais por política. Tá certo que teve essa questão ideológica, essas, né, direita, esquerda, centro, então essas coisas assim. Mas você vê que hoje as pessoas estão mais interessadas em política. Na verdade, o assunto política, ele sempre foi alvo de críticas, né? Porque toda a ação política, e na verdade, praticamente toda a ação, vai gerar reações de aprovação e reações de desaprovação. Né? É aquilo que a gente estava falando antes, né? Sai da pedra, passa a ser Justamente, vidraça. Sai da pedra, passa a ser vidraça. A questão, se formos falar aqui do dualismo direita e esquerda, nós precisamos voltar lá na história. Onde surgiu direita e esquerda? Surgiu na Revolução Francesa, em 1789, no Parlamento francês. Não lembro aqui os oradores, mas por que falou de direita e esquerda? Porque quem ficava da direita é que vinha com um discurso
de um pensamento mais conservador. E quem ficava da esquerda, esse pensamento, vamos dizer, mais Populista. liberal. Liberal, tal. populismo, né? Justamente, populista. Então, esquerda e direita vem lá da França, né? Essa questão de direita e esquerda no Brasil, ela veio a ter uma denotação um pouco mais, vamos dizer assim, mais clara, como disse em 2018. Por quê? Porque na história recente do nosso país, a República foi proclamada em 1889, certo? Em 1964, quando o Brasil corria o risco, como também os países da América Latina, de passar por um regime comunista, houve a ditadura militar. E quem fala que não houve está mentindo. Pode talvez não ter havido na intensidade que se prega, mas que aconteceu. Que aí entra aquela questão ideológica e aí as pessoas ficam perdidas na história. Sim. Porque vem a ideologia, um defendendo a esquerda, o outro defende a direita. Justamente. E a gente passa a não saber de fato o que aconteceu. Você vai conversar com uma pessoa mais antiga, quem viveu o período fala que não é assim do jeito que pregam. Sim, justamente. Né? E de lá para cá vem toda essa transformação, essa briga entre direita, entre esquerda, que acaba criando uma divisão. Sim. E esse papel político que era para ser importante dentro do conceito política que você trouxe para a gente, né? Acaba não sendo, porque é cada um por si. Justamente. Período militar, que aconteceu de 1964 a 1985. Houve coerção? Houve perseguição? Houve um monte de coisas. E daí, diante disso, como os militares estavam mais ligados à direita, depois que saiu do regime militar, em 1988, quando foi promulgada a Constituição, que então vem para a democracia em definitivo, já não se falava o que era direito, o que era esquerda, o que era direito, o que era esquerda. Depois de um período de praticamente de quase 16, de 12 anos à esquerda no governo, é que começa a aparecer a ideologia de direita no Brasil. E também o apogeu das redes sociais. Com as redes sociais, tudo se tornou, teve o boom de exposição. Infelizmente, as redes sociais se tornou uma terra, e agora eu digo entre aspas, de intelectuais e críticos políticos. Porque a pessoa ouviu dizer alguma coisa, ela já tem conhecimento pleno. Os sabidos, né? Justamente, os sabidos sobre política, os sabidos sobre qualquer tipo de assunto. Hoje a gente vê na internet, todo mundo hoje é advogado, médico, político, entendedor curandeiro, de tudo, curandeiro, tudo. E é isso que a gente também estava falando na questão em off ali, que lá atrás, quando você entrou, por exemplo, na questão de assessoria da prefeita, né, que você falou? Sim. Não tinha tanta essa exposição. De fato, a informação que saía era uma informação direto da fonte. Eu ouço muitas pessoas dizer o tal do cheque e pré-checa, né? Ninguém está mais checando mais a informação. O fulano mandou uma coisa lá, o cara já pega, pum, ele quer ser o primeiro a mandar. Nem sabe se aquilo é verdade, se é mentira. Na pandemia teve muito isso também. A gente ficou perdido, sabe? Sem saber o que é verdade, o que é mentira. Então, a internet veio, que nem você falou, deu esse boom, porém, aí criou essa confusão na mentalidade das pessoas, né? Sim. Deixa eu, sem sair do foco aqui, mas falar sobre essa questão de fake news, sobre acreditar e não. E realmente a fake news, a pandemia, ela veio para devolver a credibilidade a um meio de comunicação. Como você disse que eu sou radialista, estou no rádio, o rádio, quando surgiu a televisão, o povo falava que iria deixar de acontecer. Eu sou isso há muito tempo já. Justamente. Até hoje. Depois, quando surgiu a internet, também os profetas do Apocalipse disseram que o rádio ia sumir. Houve, no início da pandemia, ali, mais ou menos em maio de 2020, uma pesquisa através de telefone, e isso a nível nacional, diante de tantas informações que o início da pandemia gerou e causou, principalmente nas redes sociais. Eu lembro que eu assisti no início da pandemia um canal, se eu não me engano, canal do Dom, salvo engano, no YouTube.
um cara que fazia um terrorismo meu Deus do céu, com teorias da conspiração, com filmagem de pessoas caindo e tal, que eram imagens da China. O exército recolhendo corpo. Pois é, justamente isso. Então houve essa pesquisa e dos meios de comunicações mais confiável referente às informações do Covid, né? A internet, salvo engano aqui, ficou com 4%. A televisão ficou com 12%. E o rádio ficou com 84%. Ou seja, as pessoas confiam ainda mais no rádio. E, obviamente, pelo menos nós lá, Rádio Boa Nova, nós temos alguns veículos de comunicação, e a informação hoje se vem pela internet, mas nós temos alguns veículos de pesquisa. Não é qualquer um aleatório, qualquer... Com responsabilidade. Justamente com responsabilidade. Mas esta questão, principalmente voltando para a política, em se falando em política, tem que se tomar muito cuidado, porque hoje tem no YouTube, tem diversos canais, páginas no Instagram, páginas no Facebook, páginas no TikTok, que são especializadas em criar fake news. E nós precisamos entender, e ainda cai aqui até mesmo no ativismo político, né? Nessa questão do que eu vou falar aqui agora. Pessoas que pegam uma palavra fora do contexto e tornam ele um pretexto e faz uma fake news. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E por que eu digo na questão religiosa? Porque, infelizmente, muitas doutrinas pegam um pedaço de um capítulo da Bíblia e interpreta de uma forma aquela aleatória. Tal da pincelada, né? Tira e faz aquilo que quer, né? Justamente. Então nós precisamos, como pessoas, tomar muito cuidado, sermos muito prudentes no replicar informações relacionadas principalmente à política. E isso vai refletindo na sociedade, né, Joel? Porque assim, você começa a criar, até entre família mesmo, né? Essa divisão, aquele pensamento do quanto pior, melhor, dependendo de quem tiver no poder, de quem tiver ali que se gosta ou não, dessa questão ideológica, né? Eu acho que assim, aí voltando naquela questão que a política ela vai interferir na minha vida, na sua, em você que está assistindo, de todo mundo. Se a gente achar que a política não vai interferir na nossa vida, está mentindo, né? É no arroz, é no feijão, é na água, é na energia, tudo. Se a gente ficar torcendo por quanto pior, melhor, a gente nunca vai conseguir prosperar na vida. A gente sempre vai estar tendência ao fracasso, né? E é isso que você falou. Com essa chegada da internet, a gente vê essa divisão acontecendo. As pessoas não conseguem mais ouvir o contraditório. Se eu for contra o Joel, se eu tiver um pensamento do Joel contrário ao do Joel, eu já sou isso. Se o Joel não concordar comigo, já é aquilo. E como é que é isso? Como é que é lidar? Eu sei que em cidade pequena não tem tanto esse embate, né, na Câmara de Vereadores. Tem. Como é que é, assim, na cidade mais pequena, a sua experiência nisso? Tá. Já vou te responder, mas quero aqui ainda fazer uma contextualização diante disso que você falou. Pensamentos diferentes. Eu gosto de ler e leio de tudo, e em relação à política eu leio escritores da esquerda e escritores da direita. Por exemplo, leio e tenho livros de Olavo de Carvalho, leio e tenho livros de Mário Sérgio Cortella, né? Tenho o livro O que você precisa saber para não ser um idiota, de Olavo Carvalho. Comprei recentemente O Imbecil Coletivo de Olavo de Carvalho. E tenho 10 livros do Mário Sérgio Cortella. E um deles, que eu li antes de me preparar para entrar no processo político, e até recomendo, é um livro de Mário Sérgio Cortella com Janine. O primeiro nome do Janine eu não lembro, é outro filósofo, que é Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. E, na verdade, lá na antiga Grécia, houve esse confronto de política e idiota, tá? Que, como já disse, política é a questão se diz relacionada ao coletivo e ao bem comum, enquanto idiota é o particular e privado. O que é o idiota? Vem do grego idiotez, que é aquilo que está fadado ao particular. Ou seja, o idiota não é um cara tonto, bobo, burro, mas é aquele cara que pensa que o seu pensamento é que é o verdadeiro.
os demais estão errados e eu estou certo. E diante desta briga ideológica, infelizmente a gente vê muita gente idiota que pensa que o seu pensamento é o que vale. É a verdade absoluta. Justamente, a verdade absoluta é o que impera. E numa democracia, nós precisamos entender que nós precisamos conviver com as diferenças. E todos têm direito. Democracia é isso. É direito ao contraditório. Direito ao contraditório. Nós precisamos entender também que aqui o conflito é diferente do confronto, tá? Porque o confronto é eu brigar com você para fazer você querer entender que a minha ideia é a correta. Isso é o confronto. O conflito é o quê? É a gente conviver com as nossas diferenças. Por exemplo, eu sou casado com a Josi há 23 anos e na minha casa, como em todas as casas, nós temos conflitos. O que são os conflitos? Pensamentos diferentes. Mas não é por causa disso que a gente vai brigar, que eu vou bater na Josi e ela vai bater em mim. Entendeu? Você vem de uma cultura, ela vem de outra cultura. Justamente. E daí agora venho para sua pergunta em relação à cidade pequena e a esse confronto na justamente ao confronto. Veja bem, como Pérola, São Jorge, Autônia e cidades pequenas aqui, menos o Umuarama, mas cidades pequenas, todas elas têm 9 vereadores. São 9 vereadores que vêm de pensamento diferente, de formação diferente, de idade diferente, de cultura diferente. Então são pessoas diferentes. Homens, mulheres, negros, brancos, bonitos, feios. Então, são pessoas com pensamentos diferentes. E, quando eu assumi a presidência da casa, o meu primeiro discurso e a minha primeira conversa com eles foi essa. Eu quero ser um presidente da conciliação. E por quê? Era, vamos dizer assim, entre aspas, né? 5 vereadores da situação e 4 da oposição. 4 da oposição. E já na eleição para presidente a gente viu bem claro essa oposição. Eu fui eleito com 5 votos a 4. A oposição votou contra. Depois um colega da oposição veio para a situação. Nós estamos em 6-3. Mas eu sempre procurei todas as indicações que eu protocolei, todos os projetos que eu protocolei, nenhum eu apresentei sozinho. Eu sempre convidei um parceiro ou mais colegas para apresentar junto comigo, porque eu procurei sempre a conciliação. E tenho buscado isso desde o primeiro dia em que eu fui eleito, em conversar, em ouvir, em dialogar. E a gente tem uma salinha lá na Câmara que a gente faz as nossas reuniões individuais, os 9 vereadores, antes de ir para a plenária. E lá desde o início eu falei, eu vou primar sempre pelo respeito. Vocês não xinguem uns aos outros, porque está no regimento a questão do decoro. E se alguém denegrir ou partir para denegrir a honra do colega, eu abro uma sindicância e um pedido por falta de decoro. Então aqui nós podemos brigar, nós podemos falar alto um com o outro, mas respeitando. E agora, lá no plenário, ninguém vai falar um com o outro. É porque parece que está muita evidência isso, essa falta de decoro mesmo, né? Sim. Porque você deve ter ido já, você já foi para Brasília? Sim, fui uma vez como vereador. É um somebody love danado, né? É muita conversa. É até vergonhoso, porque assim, a gente vê pela televisão, e aqui é uma crítica que eu faço, porque assim, é uma coisa muito desorganizada. É um bolo de gente, todo mundo toado, todo mundo falando um em cima do outro, não tem esse respeito. E isso que você falou é interessante. Você, como presidente da Câmara, você foi eleito pelo povo. Sim. Você é um representante do povo. Sim. Uhum. Do mesmo modo que os outros 8, também representante do povo. Ele tem que ter o direito dele também de se manifestar, porque ele é a voz do povo. Então, eu acho assim, inadmissível essa questão do outro não poder expor opinião. Pô, ele foi eleito por um determinado eleitor, ele tem a confiança daquelas pessoas, ele fala por aquelas pessoas. Então, ele tem o direito. Então, a questão do ouvir. Isso que você trouxe é muito interessante. Tratar com igualdade, com respeito. Vai lavar roupa suja, lava lá dentro. Lá vamos debater ideias, pensamentos, coisas que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E, claro, que na cidade pequena, eu creio que é
é mais fácil? Ou eu tô enganado? Eu vou ter que discordar de você, Marcinho, porque eu ainda penso aqui que em cidade pequena a política partidária está mais aflorada. Em cidades grandes, o eleitor muitas vezes nem conhece o vereador ou até mesmo o deputado. Em cidades pequenas, e esta é uma realidade de Pérola, de São Jorge, de Autônia, Esperança Nova, por ser menor ainda mais aflorada, as pessoas tomam partido de um grupo, de uma pessoa. E por causa disso, a oposição ela é sempre mais acirrada. E é isso que eu tenho tentado trabalhar nesses anos à frente da Câmara. Nós podemos pensar diferentes, mas nós temos que agir como iguais. E isso que você falou é fantástico. O que é o vereador? O vereador é aquele que representa o povo. Eu consigo representar todo mundo? Não, porque tem pessoas que pensam também diferente de mim, certo? Então, eu preciso representar aqueles que se aproximam das minhas ideias. Eu preciso propor políticas públicas que vêm de encontro com a maioria do povo. E o vereador A, B, C, ele tem um outro tipo de público. E ele representa aquele povo. Se ele está lá, é porque aquele povo confiou. Isso, então a sua fala foi assertiva demais. E nós precisamos, os que foram eleitos, nós precisamos entender isso daí. Porque eu vejo assim, Joel, que a gente quer mudar lá em cima, mas a gente tem que começar pela base nossa. Mudar esse conceito de pensamento, né? A questão do pensamento. Debater ideias, pensar no bem comum. Né? Às vezes vai ter coisa que você falar assim, poxa, cara, mas se eu fazer aquilo lá, rapaz, vai beneficiar aquele cidadão lá e ele vai sair por cima. Não, eu vejo que tem que ver. Vai beneficiar a população? Opa, tamo junto. Tá, ok. Uhum. Agora não vai? Então não estou de acordo. É isso. Mas às vezes a gente vê, né, nessa questão, aqui em São Jorge é exatamente dessa forma também. Às vezes a gente vê a oposição, de fato, sendo oposição mesmo e interessa o que venha, é aquilo e não está nem aí. Né? Então eu vejo assim, que se nós como eleitor, se a gente começar a mudar também a nossa consciência e de fato começar a cobrar, falar, ô cidadão, põe você lá para me representar, não é para ficar fazendo isso ou aquilo, ou ir contra tudo, para prejudicar o que está no poder, ou, enfim. Eu preciso de você me representando, mas e de que forma? Sim. E em questão que você falou, oposição. A oposição foi uma das minhas falas também, em um dos discursos meus. A oposição ela precisa ser produtiva. Né? Você não pode fazer oposição apenas porque o meu candidato não ganhou. A oposição ela tem que ser inteligente. E a oposição ela é boa. Porque você toma mais cuidado, você se policia e você procura fazer melhor. Eu tenho uma de algumas frases, como se fosse um norte para mim, de Santo Agostinho. Não basta fazer as coisas, é preciso fazê-las bem. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que procurar fazer bem. E a oposição nos ajuda isso, nos ajuda nesse sentido, de fazer bem. E a oposição eu vejo que é tirado, como diz, quem está no poder Com também. certeza. Pessoal, a gente está aqui recebendo esse cara fantástico. Nós estamos tendo uma aula de política hoje. E agora a gente vai para mais um intervalo comercial. E antes da gente ir para o comercial, eu quero já te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais e ajude a divulgar esse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E a gente então vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos.
Porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas, porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso último bloco do NPA 360 e hoje recebendo essa presença ilustre, um grande amigo, um cara que eu sou fã demais. E hoje nós estamos tendo uma aula aqui de política com Joel Marques. Joel, então a gente vai falar um pouquinho agora mais desse seu trabalho como vereador. Vamos dar um foco nisso. Eu lembro que isso me chamou a atenção e eu queria abordar muito contigo. Eu lembro que em 2020 você veio dar uma palestra aqui em São Jorge para os candidatos. E eu lembro de uma frase que você falou dessa forma assim: a minha meta é ser o vereador mais votado de Pérola. A minha meta é visitar tantas famílias, tudo, e você conseguiu, cara. Como é que é isso? Esse foco que você teve, esse empenho, como é que você chegou nesses números, né, de ser o mais votado, né? Como é que foi isso? Como você chegou a esses números, a essa decisão, de determinação mesmo? Falei assim, não, eu vou conseguir. Conseguiu mesmo, cara. Eu achei interessante isso. Eu até falei, mas rapaz, não é possível. Ele tá falando até o tanto de família que ele já visitou, ele sabe. Eu falei, um homem é demais mesmo. Como é que chegou a isso, já? Veja bem, Marcinho, eu gosto de assistir filmes, embora não tenha tempo para fazê-lo, mas eu sempre tento buscar uma mensagem de cada filme que eu assisto. O filme Alice no País das Maravilhas, ela corre de uma festa e cai num buraco na raiz de uma árvore, e ela cai. Chega num determinado momento, ela encontra um coelho e ela pergunta pro coelho, para onde esse caminho me leva? O coelho pergunta para ela, aonde você quer ir? Ela fala assim, não sei. E ele responde para ela, quando não se sabe o caminho, quando não se sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. Então, quando você não tem uma direção, qualquer vento te leva a qualquer lugar. Quando você quer chegar em um lugar, em determinado lugar, você coloca metas e traça estratégias. Que eu tenho visto na política? Antes, também uma coisa que eu não comentei, mas durante 16 anos eu acompanhei a sessão da Câmara todas as terças-feiras e eu brincava que eu tinha mais presença do que alguns vereadores. Porque, como rádio, a gente já fazem pelo menos 18 anos que a gente transmite as sessões da Câmara, então todas as terças-feiras eu estava na sessão da Câmara. E o que eu via, infelizmente, a cada legislatura, muita gente clamando por renovação, mas não adianta se renovar sem qualidade. E eu tinha esta observação, né? Infelizmente, e isto é uma realidade, e eu já quero até dirigir a você que de repente está vendo este programa hoje e tem vontade de ser candidato aqui em São Jorge, em Pérola ou na sua cidade de origem, ser candidato a vereador. Por que você quer ser candidato a vereador? Qual o objetivo? Essas são perguntas que você tem que responder para si mesmo. E outra, ser vereador como outros são, não basta. E essa era uma coisa que eu trazia comigo. E eu observava e eu observo ainda hoje, e por isso que eu estou falando aqui para ti. Muitas pessoas estão pensando o ano que vem ser candidatos, mas não procuram se formar para ser. Embora não tenha um curso universitário de legislatura, de vereador, mas tem muitos cursos bons sobre política e depois sobre legislatura. Mas o que acontece? Muitas pessoas que lançam um nome, mas nunca foi numa sessão da Câmara. Não sabe nem como é que não sabe nem o que é.
Nessa última legislatura, vereadores que ganharam e vereadores que disputaram nunca participaram de uma sessão na Câmara. Então, nós precisamos de renovação? Sim, mas nós precisamos renovar com qualidade. Não adianta trocar 6 por meia dúzia, fica no mesmo. Mais ainda, então a questão de traçar metas, diante dessa pergunta que você fez, e você revelou uma coisa que eu só falei aqui naquela palestra que eu fiz com o grupo do atual prefeito. Veja bem, primeiro, eu sempre fui uma pessoa do povo, uma pessoa que sempre estive na sociedade, então eu observava que meu nome era um nome bem aceito para uma disputa de cargo eletivo. Eu sei que hoje as redes sociais, como nós já conversamos sobre isso, é muito importante em uma campanha e em um mandato, mas não é tudo, porque nada, e a pandemia nos ensinou isso também, nada nos tira esta mística e esta atração do olho no olho, do toque, da atenção, do cheiro do povo. Nós precisamos entender que o mundo virtual, o celular, ele é muito legal, mas ele não troca, não substitui este convívio. E você acha que isso fez a diferença porque você não precisou ser outra pessoa? Você foi o Joel de verdade. Eu continuo sendo, e era uma coisa que eu sempre tive comigo. Se for para eu mudar os meus conceitos, trair o meu conceito e o meu jeito de ser, não quero. Eu não gosto de rótulos. Estou me apresentando hoje como presidente da Câmara porque a oportunidade se faz necessário. Mas em nenhum lugar que eu vou, sou vereador, não gosto de rótulos. O único rótulo que eu tenho é que eu sou filho de Deus, imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Mas ainda nessa questão. Então a minha meta era ser eleito. Mas diante das pesquisas que a gente tinha conhecimento e tinha acesso, eu observava que meu nome estava sendo muito bem aceito. E eu tracei uma meta. Eu não comecei umas visitas 2, 3 meses antes da eleição. Eu comecei antes do início da pandemia. Lá no ano de 2019, eu já estava fazendo visitas. Primeiro, é uma coisa que eu sempre fiz. Visitar, porque as pessoas precisam. Nós temos algumas necessidades. Necessidade de ser reconhecido, de falar o nome da pessoa, tratar a pessoa pelo nome. Por isso, eu procuro sempre gravar o nome da pessoa. E tem algumas estratégias a aprender. Se eu estou conversando com você pela primeira vez, eu vou usar o seu nome quase como se fosse uma vírgula. Ô Márcio, que legal, olha, parabéns Márcio por essa iniciativa aqui do NPA. Márcio, foi fantástico, porque quando eu repito o nome de uma pessoa, faz com que ele fique gravado. Então as pessoas têm essa necessidade do reconhecimento. As pessoas têm a necessidade da atenção. Então, quando conversar com uma pessoa, olhe no olho e dê ouvidos a ela. A pessoa precisa dar atenção e todo mundo tem a necessidade do toque, mas o toque gratuito e verdadeiro. Nada um toque libidinoso ou com segunda intenção. Mas todo mundo gosta de um toque no ombro, de um toque no cotovelo, porque isso quer dizer o quê? Proximidade. Então, a minha meta era visitar. Na minha campanha eu visitei mais de 500 famílias. Mais de 500. Obviamente, nem todos votaram em mim, porque eu visitei muita gente que eu sabia que não votava em mim. Outra estratégia para você que está nos acompanhando. Você não precisa fazer uma campanha apenas para ganhar votos. Você tem que fazer uma campanha para não perder. E eu visitava pessoas que eu sabia que jamais votariam em mim, mas eu visitando ela, eu dava atenção, eu despendia do meu tempo para estar com ela. Então eu tinha certeza que ela não falaria mal de mim. Entendeu? Então eu não perdia votos. É naquela pessoa que não ia sair falando, não ia votar, mas também não ia destruir e tirar os seus votos. Não ia tirar meus votos. Então, eu tinha como meta, meu pensamento, eu sabia que em Pérola, 300 votos eu estava eleito. Então, eu tinha a expectativa de 300, trabalhei para tirar 400 e tinha a meta e o sonho de tirar 500. E graças a Deus eu alcancei. Isso chama-se foco, determinação, saber aquilo que você falou, aonde eu quero chegar. Né? Não o caminho que eu vou percorrer. Eu acho que onde a gente quer chegar, que é o importante, eu achei muito bacana isso. E você disse algo que você não precisou mudar até hoje. Não. Isso é uma questão que
entra um pouco dentro do tema que a gente falou. O cristão na política. A gente sempre ouve isso. Se o cara entrar na política, ele vai se corromper. E você, hoje, é uma prova viva de que você é um cristão que entrou na política e não se corrompeu. Como é que é isso, João? Olha só, veja bem. Os nossos conceitos, eles vêm de berço. E eu não vejo assim que a ocasião faz o ladrão. Mas o ladrão, ele é feito na sua formação. Ele só aproveita a ocasião para praticar o ato. Certo? Da mesma forma. Antes de tudo, e até mesmo respondendo uma pergunta que talvez não tenha ficado claro lá no primeiro bloco, né? Eu não sou um político que prega a palavra de Deus. Eu sou um pregador que estou por um tempo na política. Eu prego a palavra de Deus de forma efetiva dentro da renovação carismática desde 1998, mas desde 1992, quando eu comecei a participar com 16 anos, 18 anos da Pastoral da Juventude, já usava fazer algumas palestras e tal. E durante esse tempo, desde 1998, eu tenho pregado com efetividade a palavra de Deus, onde me convida a gente estar lá para pregar a palavra de Deus. Eu ouvi dizer, não lembro aqui o nome do pensador, mas é assim, que enquanto pessoas boas não se envolverem com a política, e nós conversávamos isso em off, né? Pessoas más estarão conduzindo a política. Então, o cristão precisa estar na política. Uma outra coisa, eu tenho comigo, está lá em Êxodo também, o primeiro mandamento da lei de Deus é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é o quê? Não usar o seu santo nome em vão. Eu procuro eu procuro não politizar a religião e nem, como é que eu posso dizer, nem querer santificar a política. Correto? Na minha campanha, em nenhum dos meus discursos, em nenhum dos meus vídeos, em nenhuma das minhas aparições, eu falei o nome de Deus. Porque o nome de Deus, ele é sagrado e ele não pode ser pronunciado à torta e à direita. E eu procuro não usar da minha religiosidade como uma tábua de divulgação dentro da política. Mas os meus valores espirituais, eles não mudam dentro da política. Porque você consegue passar isso através de atitudes. Sim. Diz São Francisco de Assis: evangelize em todos os momentos. Se for preciso, use as palavras. Correto? Então, a minha evangelização, ela se dá através das minhas atitudes. Eu tive embates dentro da Câmara? Tive. Mas eu nunca denegri a imagem e a moral de um colega meu. Aquilo que eu disse, conflito e confronto. Eu sou católico e tenho alguns ícones que me lembram do meu Salvador, como o crucifixo, como o terço, como imagens. Eu tenho na minha mesa um crucifixo que eu coloquei no primeiro dia de março, na primeira sessão de 2021, e lá está. E todas as sessões, eu não começo uma sessão sem antes fazer a minha oração e fazer a minha consagração. E peço para que o Senhor me livre do mal e para que o Senhor dirija as minhas palavras. Eu, como humano, eu erro. Com certeza eu erro. E é um campo, né, propício para isso. Propício para erro. Mas eu faço a minha consagração porque eu não quero errar. E quando se conclui uma sessão, eu não me levanto da minha cadeira, ainda venho, quando conclui, vem os colegas, conversa, tal, mas eu fico sentado e ainda ali, diante do meu crucifixo, eu faço a minha oração. Por quê? Eu estou como vereador, mas antes de tudo, eu sou um homem religioso.
E você tem as suas convicções, você tem os seus ideais, né? E as suas virtudes. Eu tenho e vou sempre defender, vou defender a minha religião, defender a minha doutrina, defender as minhas virtudes. E se for preciso, a gente tem, isso já é uma prática desde há muito tempo, desde pelo menos há mais de 18 anos, desde quando a gente transmite lá. Toda sessão começa com a leitura da Bíblia, mas ali eu apenas proclamo a palavra. Ali eu não faço pregação. Ali é uma tribuna e não é um púlpito. Então, eu sempre tenho as minhas convicções religiosas, tenho o meu perfil religioso, mas eu sei ponderar o Joel que está como vereador e o Joel que é pregador. E na Câmara de Vereadores, eu sou um pregador que exerce a função de vereador. E eu estou ali para legislar e não para pregar. Isso aí é essencial, né? Porque não é uma questão de imposição. Você não está impondo a sua vontade, a sua religiosidade para ninguém. E é isso que você falou, através de atitudes, através de atos, né? Através do teu dia a dia, da tua história. Eu conheço o Joel, que nem eu falei no começo do programa, eu conheço o Joel há um tempo, conheci na caminhada, né, de igreja. E assim, a cada vez que a gente se encontra é um aprendizado, né? Mas eu sempre vi o mesmo Joel. Nunca vi depois do Joel político, o Joel não mudou nada. É o Joel, aquele Joel que eu conheci anos atrás. E isso tenho certeza que é o que incentiva outras pessoas também a entrar na vida política. Porque a política já faz parte da nossa vida. Não tem para onde correr. A gente só precisa se interessar mais, de fato, escolher pessoas que estejam focadas em ideais, focadas de fato em cuidar das pessoas, porque são representantes do povo. Político tem que ter cheiro de povo, mas não é lá a cada 4 anos. Isso que você falou da questão de estar lá, do toque, de cumprimentar, de estar perto, né, de ouvir, né, as pessoas, é importante. E esse cara é o Joel. E não estou aqui puxando o saco, não. Eu estou falando porque eu conheço o Joel há algum tempo, sou fã demais. Quando ele falou para nós que estaria aqui no nosso programa, nossa, eu fiquei tão feliz, né? E eu queria abordar algumas coisas com você, sim, agora, para a gente ir se encaminhando para o final. Em relação a algumas palavras, você vai definir isso. Família. O que significa família para você? Família é meu porto seguro, a minha base. Eu sei que a minha família, lá onde está a minha família, minha esposa, meus 2 filhos, lá onde eu sou o Joel verdadeiro, sem rótulo, sem ser o Joel pregador, sem ser o Joel vereador, mas o Joel apenas filho de Deus. Política. Política é a mola mestra da transformação de uma sociedade, mas a política precisa de homens e de mulheres com capacidade, mas também de índole, para que a política possa voltar a exercer o seu papel primordial, que é o exercício do bem comum. Um tema que está muito em alta e eu quero que você defina isso. O que de fato para um político, você agora nessa visão política, mas também trazendo esse conceito de vida que você tem, a palavra liberdade, que as pessoas estão confundindo muito. Mas para você, Joel, o que é liberdade? A liberdade não é fazer o que eu quero, mas é aquilo e nem aquilo que me convém. A liberdade é fazer o que é preciso. Fazer o que é preciso. Até mesmo quando a gente, vamos agora até mesmo para a pregação, quando a gente fala em liberdade, hoje a questão dessa militância sobre liberdade, todas as formas de amor, o liberalismo, a ideologia de gênero, isso não é liberdade. A liberdade dentro da religiosidade, dentro da sexualidade, dentro da castidade, eu sou tão livre, e essa é a liberdade que Deus me deu, que na minha liberdade eu escolho fazer a vontade de Deus. Isso é liberdade. Fazer a vontade de Deus. Fazer o que é preciso. O que o Joel tem para o futuro? O que o Joel pensa ainda em objetivo de vida ainda? Cara, essa é uma pergunta que eu vou te
te responder com reticências, mas não de pontos, mas de interrogações. Eu sou um sonhador. Dom Bosco dizia que o homem ele começa a morrer não quando ele envelhece ou quando ele adoece, mas quando ele para de sonhar. Eu sou um sonhador. Eu sonhei, eu tive oportunidade de, talvez, se falando em política, de dar passos, de subir degraus acima. E eu quis ser vereador, eu quis disputar o cargo de vereador, porque eu sonhei em ser vereador. Eu sonho para o ano que vem me relançar para uma recondução como vereador. O futuro a Deus pertence. No momento, se você fosse perguntar isso, eu não quero ser candidato a prefeito. Eu quero ser candidato a vereador. E se você pudesse dar um conselho para aqueles ainda que têm esse pré-conceito em relação à política. Você que é um cara que viveu praticamente uma boa parte da sua vida dentro da igreja e vive até hoje, tem os seus valores, tem a sua religiosidade. O que você deixaria de mensagem, olhando para essa câmera aqui, para as pessoas que têm esse preconceito de eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que ninguém tem nada a falar de mim, então eu não vou me envolver com isso aí, porque senão eu vou me sujar. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Olha só, tudo na nossa vida é fruto daquilo que a gente acredita. Infelizmente, no nosso mundo, nós somos levados a isso, a ter mais um pensamento talvez pejorativo. Vou aqui dar uma explicação, vou aqui fazer uma provocação para você. Se você pensar dia 11/9, o que aconteceu dia 11/9? 11 de setembro de 2001. Eu não preciso falar porque você sabe, que é o atentado lá no World Trade Center nas Torres Gêmeas. E agora se eu lhe perguntar, o que aconteceu dia 9/11? 9 de novembro de 1989. Talvez você não lembre, mas foi muito mais importante do que o 11 de setembro. Foi o quê? A queda do Muro de Berlim, que foi fruto de política, de ações políticas, e digo aqui, a igreja foi uma grande participante na queda do Muro de Berlim. Infelizmente, nós acabamos indo para o lado pejorativo da coisa, mas acontece muito mais coisas boas do que ruins, e até mesmo na política, né? Eu entendo que nós também somos frutos daquilo que chega até nós. Por isso, para você que tem esse preconceito, eu lhe oriento a buscar informações corretas, a ouvir com o ouvido bem dilatado e aberto todas as correntes possíveis e filtrar. Aquilo que eu disse nesse programa. Eu leio escritores de esquerda, leio escritores de direita e anoto, e rascunho, e rabisco, e as ideias que me são compatíveis, eu as acolho. Então, ainda, o que eu oriento a você, busque sites, busque canais, busque informações que venham te dar uma orientação crítica sobre política. E ainda isso, se você que tem conhecimento, que tem uma criticidade, deixar de participar da política, pessoas ruins e mal intencionadas irão ocupar esse posto. Não é uma obrigação, mas é uma missão de nós nos inteirarmos da política. E eu disse para vocês, gente, isso aqui não é um programa, é uma aula, foi fantástico. Mas, Joel, encerrando então, eu queria muito te agradecer, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. A gente sabe da correria do dia a dia, dos compromissos, né, que você tem, tanto na igreja, na rádio, também como vereador, né, e a gente sabe, você está à frente lá na presidência da Câmara, mas eu queria agradecer demais você, dizer assim, que as portas sempre vão estar abertas aqui, né, do nosso programa. Quando você precisar, a gente também está aqui para te acolher, trazer novas ideias, trazer novos projetos. Eu acho que é interessante a gente divulgar os bons políticos, as pessoas que estão fazendo a diferença. Porque se a gente começar só a jogar informação ruim, que não vai trazer muito benefícios, né? Assim dizendo, a gente só vai divulgar as coisas ruins e a pessoa cada vez mais vai começar a desinteressar. Então, por isso que eu queria te agradecer demais e
deixa aqui o espaço para suas considerações finais. Marcinho, Fabiano, quero aqui a você que está nos acompanhando através dessa primeira edição do NPA 360. Me sinto lisonjeado, feliz demais a cada vez que você me enchia aí de elogios. Meu coração estava em ebulição de alegria, a recíproca é verdadeira, a admiração que eu tenho por você, o grande talento que você empreende em tantas áreas, musical, no marketing, como apresentador, como condutor e animador, enfim. Então essa recíproca é verdadeira. Eu quero parabenizar o NPA 360, um projeto fantástico, não apenas a nível regional, porque nós estamos em todas as redes, nós estamos na informática. Eu quero pedir para você que gostou desse primeiro episódio, que entre lá no Instagram, comece a seguir, entre lá no YouTube, se inscreva no canal e multiplique, divulgue. Eu fui aqui apenas o primeiro convidado, mas tenho certeza que tantos outros com tanta experiência que possa somar na tua vida, que possa somar nessa oportunidade de todas as semanas estar aqui passando informações, entretenimento, enfim, momentos de crescimento e que venha somar para a tua vida. Mais uma vez, muito obrigado. Me sinto honrado mesmo. Quando eu entrei na política, eu entrei com um sonho de ser referência para as próximas gerações. Bem rapidinho, Márcio, eu sei que eu não estou fazendo tudo aquilo que eu me propus como vereador. Não mesmo. Não estou decepcionado com a política. Mas, diante da presidência, eu tenho outras obrigações e outras responsabilidades, e com isso, talvez eu tenha deixado a desejar nas minhas visitas que eu sempre gostei de fazer, porque eu sou um só e o meu tempo ele é tão restrito. E, como disse, como religioso, eu tenho uma missão e eu preciso também ser fiel a essa missão. Mas continuarei a cada dia tentando e buscando honrar cada um dos votos em mim confiados. Então, a você de Pérola, em especial, eu quero ainda mais esse voto de confiança e essa paciência para que eu possa te surpreender, tá bem? Obrigado e sucesso. Obrigado, Joel. E estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio, o programa de estreia do NPA 360. Desde já eu quero te agradecer, porque eu digo assim, esse projeto só vai dar certo se tiver a sua companhia, porque se não tiver a sua companhia não tem sentido nenhum. Então, até o próximo episódio. Agradeço a cada um de vocês e já peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, ative o sininho de notificações e receba todas as novidades desse projeto que foi preparado com muito carinho para você. E o nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do NPA 360. Valeu!